Olá, meus queridos seguidores, salve Maria Santíssima, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, comenta aqui embaixo. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Gente, eu venho gravar esse vídeo aqui a pedido de muitos seguidores que presenciaram aí um debate de um católico com um protestante. Eu não vou mencionar nomes aqui, certo? Nem de um, nem de outro. O católico, inclusive, é meu amigo, tenho uma admiração muito grande por ele. Mas eu vou dar aqui a minha resposta referente às acusações que aconteceram nesse debate. Essa vai ser apenas a primeira de algumas respostas que eu irei gravar aqui referente às distorções que o protestante fez nesse debate. Não me peçam o link desse debate, porque eu não vou enviar para vocês, certo? Porque eu não dou palco para esse tipo de gente. Não dou. O que importa é que eu irei refutar as acusações, as distorções que esse protestante falou contra a devoção à Santíssima Virgem Maria. Primeiramente, eu quero esclarecer uma coisa para cada um de vocês. O protestantismo, ele é cada vez mais uma fábrica de desonestidades. Então, o que é que o protestante faz? Eu já tenho alertado a muitas pessoas disso. O protestante, ele é cheio de pegadinhas, ele é cheio de distorções para poder fazer com que irmãos católicos caiam em suas distorções, em suas armadilhas. Por este motivo que eu sou esperto com esse povo. Eu não dou palco para eles aqui no meu canal. Algumas pessoas chegam a me perguntar: Daniel, por que você não sai debatendo aí com protestantes? Alguns protestantes que chegaram a conversar comigo, né, pelo WhatsApp, não apaguei nenhum áudio deles. Então tem aí os debates, tem 3 debates meu com protestantes. Porque alguns deles dizem: está com medo, não sei o que, não vai ao vivo porque está com medo. Veja, esse povo é desonesto, esse povo são como crianças do buchão, como diz aqui no Ceará. O que é o menino do buchão? É aquele que está ali como se fosse num videogame, ele quer ganhar de você, ele quer te vencer a todo custo. Gente, eu não perco meu tempo com esse tipo de gente. Por quê? Porque essas pessoas, elas querem mídia. E daí elas chamam católicos para um debate, e daí fazem pegadinha com o cara, usam de desonestidade, depois do debate fazem cortes, pega só uma parte, corta e joga lá para que os seus seguidores fiquem lá comentando: você ganhou lapada de Bíblia na cara do católico e etc e tal. Veja, esse povo é ridículo. É um povo desonesto, certo? Então não se enganem. Eu defendo que você debater com protestante na nossa atualidade é uma tremenda de uma perda de tempo. Porque você está lidando com pessoas que possuem uma desonestidade imensa. Muitos. Existem protestantes que não têm essa desonestidade? Existem, mas é muito raro encontrá-los. São desonestos, são mentirosos muitas das vezes. E o que é que eles fazem? Eles tentam fazer pegadinhas para poder eles parecer que ganhou na argumentação. Tanto é que os protestantes, eles estão aqui num tema, aí eles botam outro, Para quê? Para você não ter uma linha de argumentação. Para você não ter uma linha de raciocínio. Ou seja, para quebrar o ritmo da estrutura argumentativa do católico, ele vai lá e joga um bocado de coisa. Aí, nesse debate que aconteceu, né, o que foi mencionado lá pelo protestante? Bem, o protestante, ele chega a questionar se os católicos acreditam que Maria é onipotente. E daí, ele vai e menciona partes do livro Glórias de Maria, que para você ler esse livro Glórias de Maria,
Primeira coisa que você precisa ter é vida de oração. Primeira coisa que você precisa é disso. Segunda coisa que você precisa entender os 3 pilares da fé católica. E terceira coisa, você precisa ler o livro dentro de um contexto que ele aborda. E não pegar aqui uma coisinha, tirar aqui aquela pequena frase e jogar. Isso os protestantes fazem. Eles são mestres nisso, até na Sagrada Escritura. Eles tiram o texto do contexto. Eles são especialistas nisso. Veja só o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo de número 10. Aqui vai dizer algo muito rico. Diz assim: todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Olha só, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 10. Agora o 11 em diante, ó. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não as aceita. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Nesse texto, deixa claramente que a linguagem espiritual, ela não é entendida pelo homem natural. É por isso que muitas das vezes eu não perco o meu tempo conversando com pessoas que eu sei que possuem uma soberba de vitória. O que é a soberba de vitória? É aquela pessoa que quer ganhar de você a todo custo, mesmo que você mostre frases, ensinamentos preciosos na patrística, mesmo que você mostre textos bíblicos, mesmo que você explique a estrutura da igreja, elas não vão aceitar. E vão fazer um joguinho de falas para poder fazer com que aparente ser você o que perdeu o debate. Isso acontece no meio protestante. E eu já tenho alertado muitas pessoas disso. Ou seja, você conversar coisas espirituais com pessoas naturais, pessoas carnais, vai ser uma perda de tempo. Porque o espiritual não se entende do jeito que se entende as coisas da carne. A prova disso é que Jesus deixou claro em Mateus 16, do 13 ao 18, quando começa ele dizendo: o que é que o povo diz que eu sou? E o povo errou. Depois ele pergunta a quem é o magistério, e o catecismo da Igreja Católica vai dizer no número 85 que o magistério é quem tem autoridade para interpretar autenticamente a Sagrada Escritura. É o magistério quem interpreta a Bíblia, não sou eu. Não é o seu colega protestante. Se eles interpretassem a Bíblia do jeito certo, teriam uma igreja só. Eu estou dando uma introdução para mim começar a minha argumentação referente à onipotência suplicante da Virgem Maria. Presta atenção. Primeiro eu preciso fazer você, católico, entender que as coisas que os santos entenderam não vão ser iguais às que os protestantes entendem. Por quê? Primeiro, que os protestantes não possuem uma intimidade com Deus como os santos tiveram. Você quer comparar esse polvinho de internet com Santo Afonso de Ligório, meu irmão? Com Santo Tomás de Aquino? Com Santo Agostinho? Você quer comparar esse povo com esses grandes santos como São Luís Maria Grignion de Montfort,
São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Faustina e por aí vai. É absolutamente loucura comparar essas pessoas. Então, primeira coisa que eu preciso te esclarecer: por mais que você, católico, tente ir lá debater com o protestante, conversar com o protestante, cara, quando um protestante quer conhecer a verdade, a primeira coisa que ele faz é estudar o catecismo da igreja, estudar a fé católica patrística, os livros dos santos, a Sagrada Escritura em unidade com o catecismo. Aí o que é que acontece? Fica um bocado de moleque na internet, desafiando todo mundo a debater. Por quê? Porque eles querem mostrar que eles são os sábios. Porque eles decoram um monte de texto bíblico para aparentar que entendem de Bíblia, e com suas distorções e suas estratégias desonestas, eles tentam colocar o católico na parede, fazer com que o católico se desespere. Eu não caio na armadilha desses caras, sabe por quê? Porque eu já estou há muito tempo na apologética. Eu não comecei a gravar vídeo em defesa da igreja um dia desse. Eu já estou há um bom tempo. E não estou criticando aqui quem começou recentemente. Glória a Deus. Mas eu digo, cuidado, por quê? Porque esse povo possui uma estratégia, e a estratégia deles é desonesta. E eu vou mostrar para você agora. O que teve de polêmica, que me enviaram, disseram: pô, Daniel, olha isso aí, cara, e agora? Né? Isso aí vai perverter muitas pessoas. E agora, cara, o que é que a gente tem para responder isso aí? Eu disse: calma, meu amigo. Isso é muito simples. Veja só. O protestante, eu quero que você assista essa formação até o final. É preciso que você assista até o final. Vamos estudar juntos. Ele mencionou frases de Santo Afonso de Ligório, escrita aí até mencionando frases também de outros santos, no livro Glórias de Maria. O livro Glórias de Maria tem diversas frases de santos. Mas existe aqui na página de número 97, da edição que tenho aqui, que diz assim: e concedeu-lhe plenos poderes a fim de nos valer. Por esta razão, quer também que nela coloquemos a esperança de nossa salvação e de todo o nosso bem. Sem dúvida, são amaldiçoados pelo Senhor, como diz Jeremias, aqueles que põem sua confiança na criatura unicamente. Daí, os protestantes, em seus sites blasfemos, mentirosos e desonestos, começam a dizer: vejam, esse livro diz que toda a nossa esperança deve ser colocada em Maria. Toda a nossa esperança deve ser colocada nela. Veja, eles colocam Maria acima de Deus. E eles não param para pensar que o que os santos querem nos dizer é que a Virgem Maria, ela teve uma participação direta na salvação da humanidade. E por que que ela teve? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 diz isso. Ele se fez carne onde? No ventre dela. E ele recebe o sangue. E ele recebe este sangue no ventre dela. Por isso que nós católicos acreditamos sim que Maria é corredentora. Ela coopera para a salvação da humanidade. Coopera como? Dizendo: faça-se em mim. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então é feito nela o que foi utilizado para salvar a humanidade. Por isso que há a corredentora. E o sangue que nos purifica de todo o pecado, porque para que eu seja salvo eu preciso ser purificado do pecado. Não é verdade? O sangue que nos purifica de todo o pecado, está escrito lá em 1 João capítulo 1, do 5 ao 7, que esse sangue é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria. Ou seja, o sangue existe a partir do momento do faça-se de Maria. Então, se existe gerado nela, existe uma participação dela. É absolutamente lógico isso.
Por isso que nós católicos dizemos que Maria é corredentora. E quando nós depositamos nela toda a nossa esperança, significa que quando eu deposito a minha esperança naquela que foi utilizada por Deus, que assim Deus o quis, na verdade eu estou colocando toda a minha esperança na intercessão daquela que foi a grande intercessora para que o corpo de Jesus, que foi pendurado no madeiro da cruz, aquele sangue fosse derramado para a salvação da humanidade. Ou seja, eu não coloco a minha esperança em Maria sozinha, mas coloco naquele que habita nela. E é por intercessão dela que nós católicos acreditamos nisso. É por intercessão da Virgem Maria que o sangue foi gerado. Por isso ela é corredentora. Então, se eu me uno a Nossa Senhora, eu estou automaticamente me unindo a Cristo. Por isso que quando diz totus tus, Maria, todo teu Maria, não quer dizer que eu não seja de Cristo por dizer isso. Mas eu sou todo de Maria, sou todo de Jesus, sou todo de Deus, sou todo da igreja. Mas os protestantes separam essas realidades espirituais para confundir as pessoas. Para confundir as pessoas. E eles conseguem fazer isso muitas das vezes. Então aqui, meus irmãos, Santo Afonso, ele deixa claro uma coisa. Olha só, lê a coisa dentro do contexto. Ele diz: sem dúvida, são amaldiçoados pelo Senhor. Como diz Jeremias, aqueles que põem sua confiança na criatura unicamente. Então, ao mesmo tempo, ele diz, deixando claro, que nós não depositamos toda a nossa vida na criatura só. Toda a devoção mariana, ela tem uma centralidade: obedecer melhor a Deus. E ela intercede pela humanidade. Isso é um fato confirmado pela igreja. E quem tem que nos confirmar essa verdade? A igreja. Pois em 1 Timóteo 3,15 vai dizer que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, se a doutrina da igreja me confirma, eu não devo ficar mais procurando ao pé da letra aquilo que a igreja me confirma. É muito simples de se entender isso. Aí eles vão lá e usam essa outra parte aqui. Veja só. Salve, pois, ó esperança dos desesperados, ó refúgio dos abandonados. Sois onipotente, ó Maria. Aí eles pegaram essa parte. Vejam, vocês estão dizendo que Maria é onipotente. Vocês dizem que Maria é onipotente. Vocês estão adorando ela com isso. Vocês estão idolatrando Maria com isso. Só que o protestante, ele não lê o que está à frente. Ele confunde os desentendidos. Por quê? Veja, olha o que diz. Sois onipotente, vírgula, ó Maria, vírgula, visto que vosso Filho quer vos honrar, fazendo sem demora tudo quanto vós quereis. Veja que quando o santo aplica a nomenclatura à Nossa Senhora de onipotente, ele diz o porquê disso. Não é que ela é onipotente, mas que ela é participante da onipotência divina. Por isso que o santo vai continuar. Veja que o protestante, ele coloca o ponto final aonde não existe, para ele poder enganar as pessoas. O santo diz: sois onipotente, ó Maria, visto que. Por que eu estou dizendo que você é? Porque Deus quer atender todos os teus pedidos. Então é como se ela tivesse ali à disposição todo o poder de Deus. Não é ela, mas ela tem participação, porque ela pede e Deus faz. Ela pede e o Senhor cumpre o que ela pede. É por isso que o santo diz, o santo não está dizendo que a onipotência é um atributo de Nossa Senhora.
Quando ele diz, tu és onipotente, visto que Deus quer atender todos os teus pedidos. Ou seja, já que Deus atende tudo o que você pede, você pode tudo. Porque você jamais iria pedir algo errado a Deus. A grande prova disso, eu vou mostrar a vocês. Veja, não quer Bíblia? Vamos estudar a Bíblia então. Veja só. Aqui em João capítulo de número 2. E ao terceiro dia, fizeram-se, eu estou lendo uma tradução de Bíblia protestante, tá? Umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Veja que o texto já dá um destaque à Nossa Senhora. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Perceba que quando há uma reunião que tem uma pessoa importante, a frase é dita da seguinte maneira. Vamos imaginar que o Daniel Silveira, ele é uma autoridade no seu estado. Estava ali Daniel Silveira e vários vereadores e vários deputados. Veja, se eu for uma autoridade maior, o meu nome é mencionado e os demais é mencionado ali, estavam ali e o resto das pessoas. Olha só como isso é interessante. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. O primeiro versículo deixa clara a importância de Nossa Senhora. Estava ali a mãe de Jesus. Deu destaque. Depois diz, e foram também convidados Jesus, deu destaque. E os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí o protestante pega esse texto e tira do contexto como se Jesus estivesse dizendo assim, eu não tenho nada contigo, tu não é minha mãe, tu não é minha parenta. Veja, o protestante com essa ideia, ele diz que a Bíblia é contraditória, pois no primeiro versículo diz que a mãe de Jesus estava ali. Ora, se aqui está dizendo que é mãe de Jesus, tudo que está escrito na Bíblia é palavra de Deus, irmão. Aqui está dizendo mãe de Jesus. É palavra de Deus isso. Mãe de Jesus. Aí depois Jesus vai e diz assim, eu não sou parente teu, não sou teu filho. O que é que eu tenho contigo de parentesco? Você acha que Jesus ia dizer isso? Isso ia ser uma contradição, não é verdade? No primeiro versículo diz que ela é mãe de Jesus. Aí, no versículo 4, Jesus já disse que ela não é mãe dele. Está vendo como não tem nada a ver? O que é que ele quis dizer aqui? O que temos nós a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Mas nas traduções de Bíblia protestante vai ter essa distorção. Mas é nítido que não foi isso que Jesus disse, conforme os protestantes interpretam. Ele disse, o que temos a ver com isso? O que tenho eu e você com isso? Aí veja o detalhe aqui. Ainda não é chegada a minha hora. Se fosse você no lugar de Nossa Senhora com sua limitação grandiosa de pensamento, senhor protestante, você iria identificar claramente com a resposta de Jesus que ele não iria fazer o milagre. Primeiro ele diz que aparenta dizer o quê? Ali, de forma bem grosseira para todo mundo entender. Olha, a gente não tem nada a ver com isso não. E ainda não é chegada a minha hora de fazer milagre. Não é chegada a minha hora de fazer alguma coisa. Veja, aparenta uma resposta negativa, não é verdade? Mas Nossa Senhora, eu vou provar o discernimento de Santo Afonso de Ligório agora para vocês. Olha o que aconteceu. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que ele vos disser. A resposta de Jesus parecia que ele não ia fazer. Mas Nossa Senhora tem tanta certeza que ela é participante do poder de Deus e que tudo que ela pede ele atende, que ela diz para o servente, ei, façam tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas
até em cima e disse: tirai agora e levai ao mestre, e por aí vai. E Jesus faz o milagre. Pronto. O que o santo quis dizer no Glórias de Maria? Que tudo que Maria pede, Deus atende. Por isso que o santo diz: és onipotente, ó Maria, visto que Deus atende tudo o que você pede. Então, o poder de Deus está à disposição de Maria. Agora, veja só que os protestantes desprezam, né, toda e qualquer força de expressão. Eles querem pegar as coisas apenas do jeito que eles imaginam. Mas vamos aqui para alguns textos bem interessantes. Em 1 Pedro 3,12, pegue a sua Bíblia, em 1 Pedro 3,12, que vai nos dizer assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos a seus rogos, mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Veja que o texto deixa claro que os olhos do Senhor estão sobre os justos. A oração do justo tem poder. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos aos seus rogos. Veja, os justos estão rogando. Vai atrás de saber qual é o significado da palavra rogai por nós, por exemplo. Das palavras rogai por nós, por exemplo. O olhar de Deus está direcionado aos rogos dos justos. Então, os pedidos de Nossa Senhora são atendidos por Deus. Por isso que o santo teve esta força de expressão de dizer: és onipotente, ó Maria, em vista de que Jesus atende todos os teus pedidos. Veja que teve uma continuidade, que o protestante esconde esta continuidade para poder enganar as pessoas apenas com a parte que diz: és onipotente, ó Maria. Daí ele não dá a continuidade. Por quê? Porque agora vai aparentar que o católico diz que Maria é onipotente, que ela é igual a Deus. Mas no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, logo no começo, vai dizer que Maria, diante de Deus, ela é menos do que um átomo. Olha que interessante. Os olhos do Senhor estão atentos aos rogos dos justos. Agora vamos para Gálatas 2,20, irmãos. Veja só em Gálatas 2,20. Gálatas 2,20 vai dizer da seguinte maneira: eu vivo, Paulo dizendo, eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se Paulo pode abrir a boca e dizer assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu te pergunto, Cristo é onipotente? Ele é onipotente? Lógico que é. Paulo então diz assim: já não sou eu que vivo, é o onipotente que vive em mim. É o todo-poderoso que vive em mim. Imagina só se nós tivéssemos a lógica protestante. Iríamos chamar Paulo de orgulhoso? Paulo está querendo se igualar a Cristo? Paulo está querendo dizer que ele é imaculado, ele não tem nenhum pecado? Veja que há uma necessidade de discernimento espiritual diante dessas falas. Coisa que os protestantes não têm. Vamos agora para Tiago 5,16. Por gentileza, pegue sua Bíblia. Em Tiago 5,16. Olha só o que diz aqui. Tiago 5,16 vai dizer assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. A oração do justo tem grande eficácia. Por quê? Porque a oração do justo tem a disposição dele a onipotência divina. Agora vejamos João 14, do 12 ao 13.
João 14, do 12 ao 13, que vai falar algo interessante. Nosso Senhor Jesus vai dizer da seguinte maneira: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí tem protestante me assistindo agora dizendo: olha aí, tá vendo? Tem que pedir em nome de Jesus. Tem que pedir em nome de Jesus. E o que é que o católico faz quando pede a intercessão de um santo? Que aquele santo rogue por mim, clamando a Deus em nome de Jesus. Assim como eu posso rogar por alguém clamando pelo nome de Jesus. Isso está aqui em 1 Timóteo 2:1. Acima de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas, ações de graça por todos os homens. Por todos os homens. Ora, o protestante então não pode pedir para outra pessoa rezar por ele, porque tem que ser tudo em nome de, tem que pedir diretamente a Deus em nome de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que alguém pode interceder sim, pedindo a Deus em nome de Jesus por alguém. Então a Virgem Maria, ela pede a Deus Pai em nome de Jesus por nós. Mas isso vai entrar na cabeça de um protestante, gente? Não vai, porque ele não quer entender isso. Até porque ele não vive uma vida espiritual de verdade ao ponto de entender isso. Ele não tem comunhão com a igreja. Ele não tem comunhão eucarística. Ele não se confessa. Ele não tem os sacramentos da igreja. E eles se deixam enganar por suas falsas conclusões teológicas ao ponto de eles não possuírem nenhuma unidade entre eles. Mas, para fechar com chave de ouro, eu quero mostrar algo interessante aqui para os protestantes na tradução de Bíblia deles. João Ferreira de Almeida. Já que eles acharam ruim as forças de expressões que Santo Afonso de Ligório se utilizou para falar bem de Nossa Senhora no livro Glórias de Maria, eles deveriam rasgar suas Bíblias protestantes de João Ferreira de Almeida, pois a mesma vai nos dizer lá em Daniel capítulo 2, do 46 ao 48, da seguinte maneira: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Veja, e Daniel repreendeu isso? Não. O profeta não repreendeu. E a Bíblia está dizendo que Nabucodonosor se prostrou e adorou a Daniel. Por acaso, protestante, Daniel aceitou aqui a adoração e a partir de agora Daniel é um falso Deus para você? Não é, né? Por quê? Porque a palavra adorou aqui é uma força de expressão para dizer que teve uma grande honra a Daniel ao ponto de se prostrar diante dele. A Bíblia ainda diz que engrandeceu a Daniel. Mas vocês estão dizendo que é idolatria o que Santo Afonso disse referente à Virgem Maria. Olha só. Queridos, essa foi uma formação sobre a Santíssima Virgem Maria, para vocês entenderem que quando Santo Afonso fala sobre onipotência suplicante, ele está usando uma força de expressão para dizer que Maria não cansa de interceder pelo povo de Deus, não cansa de pedir pelo povo de Deus.
Aí depois os protestantes vão vir com aquele blá blá blá, que santo estão todos dormindo, que Maria morreu e está dormindo. Que dormindo o quê? Lembra de Abel que foi morto por Caim? Gênesis 4:10 diz que ele clama por justiça. Apocalipse 6, do 9 ao 10 vai dizer que os mártires estão clamando por justiça. Que dormindo o quê? Lucas 16 vai dizer da morte do rico e do pobre Lázaro, que eles estavam ali falando, conscientes de tudo que estava acontecendo. Então não vem com essa. E não vem dizer essa história que Maria morreu como todo mundo morreu, não. Porque a igreja diz que ela não morreu do jeito que todo mundo morreu. O que aconteceu, a dormição de Nossa Senhora, a morte, entre aspas. Porque aconteceu a assunção da Virgem Maria. E quem me confirma a assunção é a igreja. E a igreja tem autoridade para isso, pois é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. A verdade vem sendo dita pela igreja no decorrer dos séculos. O protestante não vai aceitar isso. E é por isso que vocês, protestantes, não têm unidade coisíssima nenhuma. Esse rapaz que andou debatendo com um católico aí, vive tendo discórdia com outros colegas dele protestantes. Vocês não conseguem se entender com nenhum de vocês mesmos. Nós católicos temos uma única doutrina. Nós entendemos a Sagrada Escritura como a visão da igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade. Igreja esta que não podia ser a de vocês, porque naquela época não existia. Por que lá em 1 Timóteo 3,15 não diz a Bíblia é coluna e sustentáculo da verdade? Porque Deus sabia muito bem que um dia vocês iam aparecer com suas distorções. Por isso que também está profetizado em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, virá um tempo em que muitos irão se afastar da sã doutrina da salvação, irão ajustar mestres para si com o prurido de escutar novidades. Isso é o protestantismo. Por isso que essa grande confusão. Aí quando eles veem essas forças de expressão dos santos, eles se escandalizam, porque eles não entendem a coisa do jeito espiritual. Lembrem do que eu mencionei para vocês lá em Coríntios, né? Lembrem desse texto. Lembrem desse texto. 1 Coríntios 2, do 10 ao 16. Vai lá. Mas no 14 diz, mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Então aqui está a minha resposta referente à onipotência suplicante de Nossa Senhora. Se preparem para novos conteúdos. Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico em defesa da Igreja Católica contra os ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp que está aparecendo aí no seu vídeo. Nosso material é muito em conta e possui um vasto estudo para você que deseja conhecer melhor a fé católica. Então, vamos juntos estudar. Você que quer fazer parte da escola de pregadores, aqui embaixo vai ter a opção Seja Membro. Se você não encontrar essa opção, fala comigo lá no WhatsApp que eu mando para você o link para você ser um membro aqui do canal. Você cadastra aí o seu cartão de crédito, ajuda a nossa missão. Tem 2 níveis, o nível 1 de R$ 14,99, o nível 2 é a escola de pregadores, R$ 29,99. E você recebe um conteúdo exclusivo para você estudar juntamente comigo. Beleza? Qualquer coisa não conseguir se cadastrar aqui pelo YouTube, tem outra forma também. Eu posso enviar para você pelo WhatsApp, é só você falar comigo no WhatsApp. Que Deus abençoe. Até a próxima.